nós vamos continuar a segunda mensagem falando venha e veja. E eu considero essa mensagem de hoje uma mensagem que está muito ligada ao curso de batalha espiritual que nós começamos no ano passado, alguns módulos, e que não concluímos ainda. São 7 módulos o curso de batalha espiritual. E um desses módulos é a disciplina libertação. E eu quero hoje dar uma pincelada mesmo, uma vez que é um módulo inteiro, não vou poder, numa mensagem, falar tudo sobre libertação. Mas como nós estamos falando sobre venha e veja o que Deus ainda é capaz de fazer em Cristo Jesus nos nossos dias, nós não podemos descartar a possibilidade de que Jesus continua libertando pessoas. E aqui eu quero falar libertando no seu aspecto espiritual e também no seu aspecto psicológico, psicoemocional. E nos dias em que estamos vivendo, certamente diremos que é contemporâneo, que é relevante nós acreditarmos que Jesus continua libertando, restaurando, porque ele diz que o Espírito de Deus, o Espírito Santo estava sobre ele para que ele pudesse fazer essas coisas, como foi profetizado por Isaías lá no capítulo 61. O Espírito do Senhor estaria sobre ele para trazer liberdade aos cativos, para curar os enfermos, e nós não podemos achar que isso ficou nos dias dos apóstolos. Pelo contrário, está nos nossos dias. Então, eu queria falar hoje sobre livres para Deus. Esse é o tema da mensagem desse dia, e quero que você abra a sua Bíblia. Eu confesso aos irmãos que eu meditei, tentei enxugar o máximo do que eu quero falar da parte do nosso Deus para a minha vida, para a sua vida. Espero que você esteja anotando alguns pontos, outros que você esteja ouvindo essa mensagem em outro momento, porque ela vai trazer muitas informações sobre o processo de libertação, e eu louvo a Deus pela oportunidade que temos de ouvir essa mensagem. Por quê? Porque também não é um assunto que nós estejamos vendo de forma muito, diríamos, comum para os nossos dias. Ou vamos para o extremo de achar que tudo também é demonizando, tem a interferência e a intervenção satânica, ou, por outro lado, também estamos vivendo de forma completamente céticos em achar que não há atuação nenhuma do diabo, ou não há operância ou operacionalidade dele na vida da igreja, na vida das pessoas. E isso não é princípio bíblico. Então, eu queria que você visitasse o texto de Marcos, no capítulo 9, a partir do versículo 14. E, a partir desse texto, nós vamos extrair algumas coisas sobre como o nosso Senhor Jesus nos ensina a ser instrumento para ministrar libertação para as pessoas. O texto diz assim, Marcos capítulo 9, os versículos 14 ao versículo 29. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas. Que é que discuteis com eles? E um dentre a multidão respondeu, mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, ri-lhe os dentes, e vai definhando. Roguei a seus discípulos que o expulsassem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se, espumando.
Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo posso, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, saia desse jovem e nunca mais torneis a ele. Oh, glória a Deus. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: essa casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Pai, aqui está a tua palavra, ela é muito clara em deixar para nós a realidade que o Senhor continua suficientemente poderoso para libertar os cativos. E te agradecemos. Pedimos que o nosso entendimento, a nossa atenção, a nossa concepção de compreender a tua palavra seja profundamente intermediado por aquele que é o mestre dos mestres, que é o Espírito Santo. Que ele fala aos nossos corações, que ele nos instrumentalize para que no dia a dia, na vivência, nos relacionamentos, possamos ser instrumentos de levar a libertação àqueles que estão oprimidos e presos pelo diabo. Te pedimos isso, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu tentei aqui e vou buscar fazer um resumo geral sobre a matéria sobre libertação. E, a princípio, eu queria dizer que a principal fonte de escravidão continua sendo o pecado. O pecado é a fonte que tem trazido escravidão para as pessoas. E Jesus também continua também sendo o agente de Deus para trazer libertação. Ele é o único capaz de trazer libertação às pessoas que estão oprimidas. E aí, então, eu quero iniciar colocando para os irmãos o que seria, à luz da Bíblia, a libertação. O que iríamos definir como libertação, olhando na perspectiva bíblica. Diríamos, então, que libertação é o processo pelo qual Deus, em Cristo Jesus, nos livra do pecado. Esta é a definição bíblica de libertação. Libertação é o processo pelo qual Deus, em Cristo Jesus, nos torna livre do pecado. Se a gente for olhar a etimologia, o sentido da palavra libertação, nós vamos encontrar o seu significado expressando que libertação é uma ação ou um efeito de colocar ou colocar-se em liberdade alguém. Alguém que pôs e foi posto por prisão, por escravidão. Libertação aqui pode ser definido por libertação de um preso, de alguém que precisa de liberdade. E a Bíblia deixa muito clara, por diversos textos bíblicos, e aqui eu quero relacionar inicialmente 3 textos bíblicos, o texto do Evangelho de João, no capítulo 8, o versículo 31, nós vamos encontrar o próprio evangelista dizendo que Jesus é a verdade libertadora. João 8, 31. E João 8, 36 também diz que se o Filho nos libertar, ou vos libertar, como diz a palavra, verdadeiramente sereis livres. E o terceiro texto é de Gálatas, capítulo 5, versículo 1, que o apóstolo Paulo, escrevendo para os irmãos em Gálatas, diz: para
a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais, de novo, a jugo de escravidão. Então, João, no capítulo 8, 31 e 36, e Gálatas 5:1, nos dá um embasamento, iniciando essa mensagem de que Jesus Cristo, ele é o agente de Deus para trazer libertação, libertar-nos do pior agente de escravidão, que é o pecado. Mas eu queria deixar muito claro aqui, para que a gente não possa ter uma tendência de olhar a visão libertadora de Cristo na teologia da prosperidade, em que vê em tudo a ação satânica. Eu quero chamar atenção para o papel central da libertação. O papel central da libertação não é para promover prosperidade, não é para proporcionar a você um bom casamento, não é para trazer para a sua vida nem sequer um equilíbrio emocional, mas o ponto central da libertação é tornar-nos alguém livre, liberto, para viver intensamente a vontade de Deus. O ponto central da libertação é a liberdade para viver a vontade de Deus. Por que é o ponto central? Porque nós não estávamos livres para fazer a vontade de Deus. Nos tornamos livres quando nós somos alcançados pela verdade do Evangelho, como diz o texto de João 8,36. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só nos tornamos livres quando nós somos alcançados pela verdade. Livres para viver a vontade de Deus. Aí sim, nós estamos completamente livres. E aí vem uma outra concepção, só para dar aqui um parêntese, que o apóstolo Paulo diz que nessa condição de livres para viver a vontade de Deus, nos tornamos escravos do Senhor. Glória a Deus por isso. Porque agora a nossa vontade é inclinada, a nossa vontade é rendida a fazer a vontade do nosso Senhor. Por isso, deixamos de ser escravos do pecado para sermos rendidos à vontade de Deus como servos e Ele como nosso Senhor. Mas essa mensagem, aqui descrita pelo evangelista Marcos de forma muito apropriada, e há uma correlação com o texto de Mateus também, se for olhar no capítulo 17, faz a mesma narrativa. Aqui, João Marcos ele é mais completo, ele traz os detalhes. E o que a gente pode observar é que existe uma colocação aqui contextual para a realidade dessa discussão que havia e que foi muito bem aqui registrado nos primeiros versículos, no versículo 14, 15 e 16, que diz que entre os escribas e os discípulos houve uma discussão, e a discussão ali teve uma conotação muito pejorativa, diremos assim, que uma discussão em que os próprios escribas estavam censurando a inoperância do poder de Deus através dos discípulos. E é registrado isso. O mais interessante é que nós, quando olhamos para o contexto, nós vamos observar que o contexto, Jesus, ele está na transfiguração, exaltado, engrandecido, no seu estado pleno de glória, e cá embaixo estava uma discussão de incredulidade e falta de fé. E nesse contexto ele desce. E aí, não é que Jesus desconhecia a discussão, mas Jesus estava ali apenas trazendo uma reflexão para que os seus próprios discípulos se avaliassem e percebessem que eles estavam ali simplesmente discutindo por algo que a falta de fé e de conhecimento deles estavam trazendo aquela inoperância do poder de Deus. E aí eu trago a reflexão para a polarização que a gente tem nos dias de hoje, a discussão que nós temos no dia de hoje sobre a libertação. Um grupo não acredita que haja poder no Senhor para libertar as pessoas hoje. Por incrível que pareça, nós temos no meio evangélico um grupo de pessoas que acreditam assim. Por outro lado, nós também temos um outro grupo de ditos evangélicos que também já vê o demônio em tudo.
E tudo precisa ser feito por meio de libertação. Todos os cultos precisam ministrar libertação. Todos os momentos as pessoas precisam se libertar sua mente, seu espírito da influência satânica, e isso não é verdade, não tem base bíblica. E ainda tem um terceiro grupo que acredita também que cessou o poder e o dom do Senhor para a sua igreja, para ministrar libertação. E o que eu vejo nisso tudo não é diferente para a realidade da discussão que havia entre os escribas e os discípulos sobre um assunto que deveria ser bem, diríamos assim, claro para os discípulos, porque eles viam Jesus operar maravilhas, eles viam Jesus fazer sinais e maravilhas no que diz respeito à libertação, mas, portanto, a falta de fé, a incredulidade, não permitiu que eles pudessem ser instrumento de Deus para trazer libertação àquele jovem possesso. E aqui, então, a gente também pode dizer que, nos dias de hoje, nós não estamos vendo, muitas vezes, as pessoas serem libertas, serem restauradas da opressão, muitas vezes, da escravidão do pecado que tem assolado muitas pessoas, amigos, colegas, vizinhos. Por quê? Porque estamos perdendo tempo discutindo se é ou não capaz de, nos nossos dias, o poder de Deus operar a libertação para curar aqueles que estão oprimidos pelo demônio. E a gente vê grupos evangélicos que não acreditam mesmo, diz que isso foi apenas no dia dos apóstolos. Outro grupo, não, tudo é demônio. E tem aqueles que estão no meio termo. Então, a gente perde tempo discutindo sobre esse assunto, quando, na realidade, nós já deveríamos levar a mensagem do evangelho, que é a mensagem libertadora. E aí a gente, então, percebe que o próprio Jesus questiona a incredulidade dos seus discípulos, e ele descreve isso quando ele diz, numa linguagem mais apropriada, ele diz assim: até quando eu vou ficar decepcionado com vocês, por vocês não conhecerem o poder de Deus? Até quando eu vou ver vocês discutirem assuntos que não têm lógica, que não têm precedência, quando, na verdade, deveríamos ser instrumentos de Deus, precisávamos ser elementos dados pelo próprio Deus para fazer milagres? Até quando? O versículo 17, Mateus diz: até quando eu sofrerei em ver as pessoas oprimidas e vocês discutirem aqui se o meu poder é capaz ou não capaz nos nossos dias? Até quando? E aí Jesus responde a eles, falando de forma muito afirmativa, de que isso é fruto de incredulidade, isso é fruto de falta de fé, isso é fruto de um processo de inoperância da nossa vida cristã. Por isso que a gente não vê nos nossos dias tantos milagres acontecerem. Por quê? Porque a igreja ela está discutindo, ela está perdendo tempo, falando da relevância ou não do poder de Deus para fazer milagres, quando, na realidade, ela só precisava vir e ver o poder de Deus atuante, operante, contemporâneo para os nossos dias. E aí eu gosto muito do teólogo inglês chamado Erwin Alford, que ele diz que mostra o contraste entre a atmosfera do Monte da Transfiguração, em que Jesus estava lá em essência glorificando o Senhor, com fé sublime, e, ao mesmo tempo, cá embaixo, uma falta de fé, uma falta de atitude, uma inoperância dos discípulos. Os discípulos de Jesus foram incapazes de ministrar libertação àquele jovem possesso. E quando Jesus ele fala ele questiona por que a razão dessa discussão, a gente percebe que Jesus vai no centro da razão ali. Por que eles estavam discutindo? A discussão era a inoperância dos discípulos. Hoje o Senhor traz o questionamento para as nossas vidas, para a Igreja de Cristo, no Brasil, aqui em nossa cidade, e em determinados lugares onde você é a igreja, por que não há mais operação de milagres na área da libertação? Porque há uma inoperância da nossa parte. Essa discussão nos faz perder tempo, quando nós deveríamos já
ir de encontro às pessoas e manifestar a glória do Senhor. Há relevância na libertação dos nossos dias? Há. E há base bíblica para isso. Não apenas os versículos que foram citados, mas também há outros versículos, principalmente João Marcos registra na Grande Comissão, no capítulo 16, a partir do versículo 15 a 18, ele diz que o Senhor Jesus diz aos seus discípulos: vão para o mundo e preguem o evangelho às pessoas. Quem crer for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algo venenoso, mortal, não lhe fará mal nenhum. Ou seja, o próprio Senhor Jesus ortogou, ele delegou a autoridade para que eu e você, como igreja, fôssemos instrumento para trazer libertação. Jesus, ele, até hoje, denuncia a incredulidade e a descrença que muitas vezes a igreja de hoje tem tido para com seu poder de libertação. Dito isso, eu queria fazer estudo de caso desse jovem possesso. E quero olhar para esse texto trazendo algumas definições e, ao mesmo tempo, aprendendo, através do texto, alguns princípios sobre libertação. E, ao pensar sobre isso, vamos definir, então, no primeiro ponto, o que seria, por definição, a palavra possessão. Possessão é o controle de um indivíduo por um ser maligno ou sobrenatural. Esse ser sobrenatural, ele toma a vida desse indivíduo em todas as suas dimensões, a dimensão física, a dimensão da sua alma e a dimensão do seu espírito, e oprime esse indivíduo. Isso é o que definimos como possessão. E se nós formos olhar os tipos, aqui eu faço apenas uma descrição muito objetiva, que nós podemos então dizer que existe o tipo de possessão total, que inclui o total controle dessa entidade espiritual na vida desse indivíduo, ao ponto de ele perder completamente o controle geral da sua própria vida. E nós temos exemplo claro disso, bíblico, do jovem de Gadara, que está lá escrito por Marcos, capítulo 5, que diz que aquele jovem tinha a sua vida completamente controlada por uma possessão demoníaca, o seu espírito era perturbado, a sua alma era desequilibrada e o seu físico era completamente degradado. Por quê? Porque aquele demônio tomou por completo a vida daquele indivíduo. Mas também existe a possessão parcial. A possessão parcial como a própria expressão diz, não é não é a parte em que o próprio demônio ou a entidade espiritual assume o controle total. Não. Ele controla parte da vida desse indivíduo. Parte dessa vida, a pessoa está em sua lucidez, mas outras, ela completamente perde a lucidez, que pode caminhar um pouco pelaquilo que nós chamamos de possessão parcial. Também há a possessão de manifestação. É aquela que o indivíduo ele recebe essa entidade em seu corpo e o corpo manifesta que existe um espírito do mal agindo, atuando sobre a vida desse indivíduo. Como também existe a possessão oculta, que você não sabe, que você não percebe, embora que quem tem discernimento consegue compreender, mas a pessoa está falando normalmente, a pessoa está convivendo normalmente, tem as suas relações interpessoais de forma muito normal, mas ela está ali sendo oprimida, ela está ali sendo, diremos assim, completamente possuída por Satanás e não compreende. Então, essas seriam algumas das definições que a gente deixaria inicialmente. Mas aí eu queria também olhar para a particularidade desse jovem. Já que a gente está estudando, tendo ele como estudo de caso, nós vamos olhar para a particularidade desse jovem e ver o quanto a opressão satânica, a possessão satânica, assumiu o controle daquele jovem. O que é que o texto diz? Lucas, fazendo também a correlação a esse texto, no capítulo 9, versículo 38, diz que ele era filho único. Era filho único. Desse homem que trouxe
um clamor diante de Jesus. Marcos, no capítulo 9, versículo 21, diz que ele sofria desde a infância, e aqui a gente vê quando Jesus perguntou a ele, desde quando ele está assim? O texto diz, desde a infância. Ou seja, vamos colocar que esse jovem tivesse aí 18, 17 anos, 20 anos. Imagine quanto tempo de sofrimento, quanto tempo essa família sofreu e padeceu na mão desse demônio que destruía não apenas a vida desse jovem, mas toda a sua família. Inclusive, o seu pai clama aqui, desesperadamente, clamando realmente para que Jesus pudesse responder a essa necessidade de trazer uma solução para aquele problema. O texto bíblico também diz, Mateus, no capítulo 17, diz que ele era um lunático. Um lunático era um indivíduo que tinha, na visão judaica, era um indivíduo que tinha as modificações de humor e de comportamento através das fases da lua. Por isso que a palavra lunático, que veio a dar entendimento para os nossos dias de hoje como alguém que é louco, que é a raiz da palavra também lunático. Então, era um indivíduo louco nas suas emoções, nos seus sentimentos, no seu psiquismo. E o texto também, no capítulo 9, versículo 18 aqui de Marcos, diz que esse jovem ele estava convulsionando. Ou seja, imagine a história de vida desse rapaz, uma história de vida completamente assolada por uma destruição satânica, demoníaca, ao ponto de ele estar nesse estado de convulsionar-se, falta de paz completa. Ele espumava, ele rinjava os dentes, ele estava definhando. E, por fim, a gente vai encontrar que ele também estava em estado de debilidade física. Marcos 9, 18 diz isso, completamente debilitado. Imaginemos que a história de vida desse rapaz estava nesse processo de luta, de opressão, de completa dissolação e destruição desse demônio que atuava, destruindo a vida daquele jovem e de toda a sua família. Portanto, a gente encontra aqui a definição, a gente encontra aqui relativamente alguns tipos de possessão, a gente encontra particularidades no que diz respeito a esse jovem, e a gente também vai encontrar agora um modus operandi, ou a atuação desse demônio na vida desse jovem. E aí eu pontuo 3 coisas que aconteciam na vida desse jovem, que você também pode identificar na vida daquele colega de trabalho, você pode identificar isso na vida de um familiar, você pode identificar esses traços na vida, sei lá, de um amigo, de um vizinho, e identificar de forma espiritual, com discernimento, de que é uma atuação satânica, demoníaca, na vida desse indivíduo. E o texto diz que, no versículo 18, que ele manifestava fisicamente uma destruição. Ou seja, havia uma manifestação física. Como eu falei aqui em relação aos tipos, a gente pode ter um tipo de manifestação, que é esse caso aqui do jovem, mas pode ter alguém que seja endemoniado, mas que não demonstre fisicamente, que não é o caso do nosso estudo aqui desse jovem. Esse jovem tinha no seu físico uma demonstração clara de que ele era acompanhado por um ser espiritual destruidor, um demônio. Ele era possesso por uma entidade que destruía, que assolava, que barbarizava a sua vida. Também a gente vai encontrar aqui, diremos, 3 características de doenças que era produzido pela possessão demoníaca na vida desse jovem. Nós vamos encontrar no versículo 20 que ele era epilético. O versículo 25, nós vamos encontrar o próprio Jesus repreendendo a surdez e a mudez desse jovem. São características de doenças físicas. E também no versículo 18, como já foi citado, fala dele ser um louco, um lunático, alguém que realmente tinha uma insanidade mental muito, muito clara, né? A própria palavra lunático, do grego, é a palavra semetazo, que significa um louco, alguém que perdeu a sua sensatez e que vive variavelmente conforme as dimensões
da lua. Mas aí a gente vai encontrar um terceiro modus operandi. Ele manifestava fisicamente, causava doenças físicas e, por fim, havia uma intencionalidade do demônio em tirar a vida desse jovem. E o versículo 21 diz que ele se encontrava num estado já de morto, de loucura. Lá no versículo 26, melhor dizendo, 9:26, que depois que Jesus opera milagre, que Jesus opera maravilha na vida daquele jovem, ele se encontra em um estado como se estivesse morto. E é assim, é o modus operandi de Satanás. Ele diz, a Bíblia diz que esse é o perfil dele, esse é o propósito dele, de ser um agente para trazer destruição, morte. É assim que ele age. João 10 diz que ele é um ladrão que veio para roubar, matar e destruir. Ele tem esse modus operandi. Ele manifesta fisicamente, ele destrói o emocional, ele destrói o psiquismo, ele destrói o físico, ele destrói esta vida porque ele quer levar esta vida para a morte. E aí a gente, então, encontra essa relação. E eu queria também dar um adendo aqui para dizer a vocês que, normalmente, existem, e aí eu não quero levar para o âmbito geral, mas de forma específica, existem algumas enfermidades que têm correlação com a possessão demoníaca. E aqui a gente está encontrando várias enfermidades que eram causadas por demônio. Mais uma vez, eu quero dar um adendo aqui para dizer que isso não é uma questão geral. Nós precisamos ter discernimento para identificar algumas pessoas que estão em possessão demoníaca que têm manifestações de doenças físicas. Não são todas, mas algumas sim. E aqui ele tinha várias doenças. Era surdo, mudo, epilético, louco. Por quê? Porque havia uma ação demoníaca na vida desse jovem. Não é diferente do jovem de Gadara também, que estava em um estado de loucura terrível. E quando Jesus o libertou, o texto bíblico diz que ele estava sentado perto da casa, perto da frente da casa dele. Todo mundo que passava dizia, mas não era aquele que ficava correndo, matando, destruindo, tentando fazer maluquices, loucuras na vida das pessoas? Aí alguém disse, era este, mas o Jesus de Nazaré fez maravilhas e trouxe de volta o equilíbrio espiritual, o equilíbrio psicoemocional e o equilíbrio físico. Esse é o nosso Deus que nos convida a vir e ver o que ele é capaz de fazer e fazer maravilhas. E agora eu quero chamar a atenção para você como podemos ministrar libertação. A partir do versículo 25, eu quero linkar aqui alguns pontos de como nós podemos ministrar libertação. O primeiro ponto é que nós precisamos acreditar que no nome de Jesus há poder para libertar as pessoas hoje ainda. E esse poder é acessível a você, porque nós fomos delegados pelo próprio Jesus para representá-lo nessa terra e usar o seu nome para trazer libertação àqueles que estão cativos. O texto diz, versículo 22, muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo, mas se pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Engraçado, ele pergunta se Jesus pode. Irmão, esse não é um questionamento para os nossos dias. Nós não podemos questionar se Jesus pode. Não, ele pode mais do que isso. Ele é suficientemente poderoso para fazer muito mais do que trazer libertação. Ele salva o perdido. Portanto, não é uma pergunta que nós precisamos fazer. Se hoje há poder no nome de Jesus para curar ou não, isso não é mais uma pergunta relevante para os nossos dias, porque o que nós precisamos fazer é como e quando o próprio Jesus pode nos usar como vasos, como instrumentos para trazer libertação às pessoas. Se podes, é como se Jesus estivesse perguntando, se eu posso, tudo posso. Tudo posso. E ele nos deu essa autoridade, ele disse, toda autoridade foi me dada no céu e na terra, agora ide. E aí ele transmitiu para você. Eu e você, nós temos autoridade para ministrar ao Senhor. Agora nós não podemos ir duvidando, incrédulos,
achando que será que o Senhor vai poder fazer na vida desse amigo, desse vizinho, desse colega? Ele pode fazer muito mais. A segunda coisa que a gente vai observar aqui é que nós precisamos exterminar com a incredulidade. Não adianta a gente entrar em uma batalha espiritual para trazer libertação às pessoas se nós não acreditamos que o poder de Deus é capaz de fazer isso ainda no dia de hoje. E eu digo que essa inoperância para os discípulos foi uma falta de fé e para os nossos dias é uma falta de conhecimento da suficiência de Cristo. Por que eu digo falta de conhecimento? Porque não acredito que seja falta de fé, mas a gente acaba desconhecendo o poder que há no nome do Senhor Jesus para continuar nos dias de hoje fazendo maravilhas. E esse desconhecimento é fruto de falta de relacionamento. Interessante que uma das armas, e eu vou falar no final, uma das armas que o Senhor diz aqui que devemos ter, que é a arma da oração e do jejum. O que é que a oração e o jejum produz na vida de um crente? Relacionamento, intimidade, instrumentalidade diante de Deus para sermos operantes nos nossos dias. Por que, então, nós precisamos eliminar a incredulidade? Devemos e podemos fazer isso porque nós não queremos nos tornar uma igreja inoperante, uma igreja de mordidão, uma igreja que não é atuante. E eu não quero falar aqui em igreja enquanto corpo, centrado naquele espaço físico, eu quero falar igreja andando pelas vilas, a igreja andando nas universidades, igreja no trabalho, na vizinhança, no prédio, onde quer que você esteja, você é igreja, você é instrumento de Deus, e você precisa eliminar essa incredulidade e se apoderar dessa capacidade que Jesus nos deu de sermos instrumento para hoje trazer libertação, para trazer cura. A nossa experiência ali em Portugal, irmãos, foi uma experiência muito singular com relação a isso. Era algo extraordinário para aqueles irmãos conhecerem e saberem. Eles ficaram perplexos em ver que aquele jovem que Deus nos usou para trazer libertação, eles não sabiam nem como lidar com aquilo. E muitas vezes é isso que acontece com a sua vida, com a vida de alguns dos nossos irmãos que conhecem pessoas que estão sendo oprimidas pelo diabo, mas que é inoperante, é incrédulo, não conhece o poder de Deus que manifesta, que atua, que faz maravilha nos dias de hoje. Terceiro ponto, irmãos, nós precisamos identificar as raízes do problema. Não adianta a gente apenas ministrar a libertação sem tratar a fonte, a raiz. Por que aquele jovem estava passando por aquilo? Por que o seu colega de trabalho, o seu vizinho, o seu familiar está passando por esse processo de opressão? E eu quero dizer para você que Jesus chama atenção no versículo 19, quando diz: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando eu terei que suportar a aflição das pessoas e a inoperância dos seus discípulos? Traga-me, traga-me. E eu quero pegar essa expressão, traga-me, para dizer a vocês que Jesus consegue fazer três coisas interessantes aqui para identificar as razões pelas quais aquele jovem estava sendo oprimido, estava ali passando por lutas demoníacas em sua vida. Primeira coisa que o Senhor Jesus nos dá para você identificar as raízes. Não há possibilidade de nós identificarmos as raízes distantes. É preciso nós termos um contato, e muitas vezes até um contato visual, para que possamos ter discernimento de compreender se há uma intervenção maligna na vida dessa pessoa. Traga-me ele aqui. Certamente Jesus colocou o olho sobre aquele jovem e percebeu que alguma coisa não estava normal. Então, tenha contato com a pessoa para você visualizar se, de fato, ela está nas suas características físicas, emocionais e espirituais, se ela está realmente oprimida pelo diabo. Segunda coisa, você precisa fazer as perguntas certas. Jesus disse: quanto tempo ele está assim? Perguntou ao pai. Poderia perguntar a um vizinho, um amigo, ou um primo presente ali. Não, foi na fonte, foi ao pai. Porque o pai era a pessoa que era responsável espiritual sobre a vida daquele jovem
possesso. Então, quando Jesus perguntou, ele ouviu do pai o diagnóstico. É desde a infância. É como se o pai dissesse, eu não sei qual é a razão, eu não sei se está em mim, se está na minha esposa, não sei qual é a razão pela qual esse menino está assim desde criança, mas o que eu sei é que ele, desde a sua infância ele está assim. Então, faça as perguntas certas. Certamente você precisará indagar, questionar, perguntar aos familiares, ao colega de trabalho, por quê? Qual a razão desse ente estar passando por essa opressão, por essa manifestação satânica, por que tem acontecido isso na vida dessa pessoa, e certamente Deus vai te dar discernimento para você identificar qual é a razão. Terceiro ponto, identifique o espírito maligno atuante. Observe que em nenhum momento antes se manifestava na vida desse jovem uma identificação de particularidade desse demônio. Mas o texto diz, no versículo 21, que Jesus chega para aquele jovem e repreende o quê? O espírito mudo e surdo. Ou seja, quando Jesus teve contato com aquele jovem, quando Jesus fez as perguntas para identificar qual era o tipo de potestade que estava agindo, de ação demoníaca que estava agindo, Jesus conseguiu identificar que era um demônio que agia com surdez e mudez. E é assim que a gente consegue identificar se aquele demônio está agindo na vida daquele colega de trabalho, daquele vizinho seu, daquele familiar seu, através da identificação, você vai saber qual é a particularidade, qual é a identificação que você vai trazer para aquele demônio, para ter discernimento, para atuar com poder, no nome do Senhor Jesus, para trazer a libertação. Muitas vezes você não sabe qual tipo de entidade que está agindo, você só sabe das consequências. E aí a gente tem uma série de livros e palestras e ministrações falando sobre libertação, e principalmente para identificar essas fortalezas que agem na vida dessa pessoa, mas a gente consegue ver as consequências. Tem pessoas que têm problemas sérios com violência, e a gente precisa, então, identificar qual é a entidade que está agindo nesta vida, manifestando esse tipo de traço de violência sobre a vida desse indivíduo. Já tem outros que agem com a prostituição, que têm uma forte tendência para a prostituição. Então, a gente tem que identificar, e é perguntando, é tendo contato que a gente consegue identificar para ministrar libertação. Então, identifique essas raízes através de um contato com perguntas certas e tendo discernimento para identificar a raiz do espírito atuante. Quarto ponto, haja com compaixão e atue com autoridade. O versículo 19, nós vamos ver Jesus falar, chamando a atenção para que aquele jovem fosse ter contato com ele. E o texto diz que o pai diz, mas tenha compaixão do meu filho. Olha, falar de compaixão para Jesus era a mesma coisa de falar dele mesmo. Porque em todo tempo, em Mateus, inclusive no capítulo 9, diz que por ele estar cheio de compaixão é que ele operava maravilhas. E não era diferente. Nós precisamos olhar para essas pessoas com um olhar de compaixão. Irmãos, são vidas que estão oprimidas, estão com as suas vidas dilaceradas, destruídas, e se eles mantiverem assim, se não forem alcançadas pela verdade que liberta, elas terão as suas vidas, a sua história de vida completamente desgraçada pela ação demoníaca. E nós precisamos ter compaixão. Compaixão não apenas de sentir a dor deles, mas saber que através da sua vida você também pode ser atuante para levar cura e libertação. Tragam ele aqui. Vendo o menino, o seu estado, Jesus identificaria a ação específica demoníaca operante. Então, ele o trouxeram, versículo 20. O espírito viu Jesus imediatamente, causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Imagine Jesus vendo aquele que foi feito pelas suas mãos, que foi criado pela sua palavra, o que a Bíblia diz em João 1:1, que todas as coisas foram feitas por ele. Imagine que ele viu a sua criação ali sendo completamente destruído pelo demônio. Como ele não poderia ser movido com compaixão? Como você não pode ser comovido com compaixão com um companheiro, um vizinho, um amigo, um familiar que está sofrendo de
de ação demoníaca. Como você não pode fazer isso se você detém o amor, a graça e o poder de Deus para ser instrumento nos nossos dias, para levar a libertação a essas pessoas? Não fique apenas na compaixão, seja atuante, manifeste, vá até a pessoa, manifeste o poder de Deus, porque é assim que ele nos chamou, para sermos instrumento. E o versículo 25 diz que respondeu o Espírito, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. Irmãos, as pessoas estão esperando essa ação da igreja, de nós sermos instrumento para levar a repreensão no nome do Senhor Jesus, porque sobre este nome toda língua confessará, todo joelho se dobrará, e não há resistência demoníaca no poder do nome do Senhor Jesus. Mas a igreja quer, o Senhor quer usar a igreja, o Senhor quer usar você, e hoje, nos nossos dias, porque as vidas estão perecendo, estão sendo destruídas pela ação demoníaca. Se ele pode fazer alguma coisa, pode. E ele continua fazendo hoje, através da igreja. O versículo 27 fala do quinto ponto. Além de você ter compaixão, dê apoio continuado. Mas eu coloco um parênteses aqui dizendo que dê apoio continuado temporário. Ele foi ministrado libertação, o jovem estava ali no chão. Observe que Jesus, no versículo 27, Jesus tomou ele pela mão e o levantou. E ele ficou de pé. A mão de Jesus era a manifestação de apoio. Irmãos, não adianta a gente ir lá, trazer ministração, trazer libertação. Nós precisamos dar apoio a essa família, nós precisamos dar apoio a essa pessoa, nós precisamos ajudá-lo a ele ficar de pé, a ele caminhar. Lógico que se ele não quiser caminhar com Jesus, nós não podemos fazer nada, mas nós precisamos inicialmente dar o apoio necessário, mas temporário. Temporário por quê? Para que esse indivíduo não veja em você um amuleto, para que esse indivíduo não recorra para você apenas nos momentos de adversidades e achando, inclusive, que você está no lugar do Senhor Jesus, quando, na realidade, nós somos apenas um instrumento. Então, dê apoio, já está de pé, já está consciente do que o diabo é capaz de fazer na sua vida, na vida desse indivíduo, esclareça sobre o evangelho, esclareça sobre o que o demônio pode fazer, e agora diga, você precisa tomar uma decisão. E eu digo que esse apoio precisa ser recheado pela pregação do evangelho. Pregou o evangelho, falou da proposta do evangelho para essa pessoa, ela tem um caminho a escolher. Ou continuar sendo oprimida pelo diabo, ou ser livre para servir ao Senhor. Então, dê apoio, dê a mão, mas temporariamente. E, por fim, irmãos, use as armas espirituais certas para ministrar na hora certa para as pessoas certas. Os discípulos então questionaram por que nós não conseguimos, mestre. Isso foi um questionamento particular. Por que nós não conseguimos libertar esse jovem? E Jesus então diz para eles, porque é preciso ter uma vida mais íntima, de mais autoridade, de mais conhecimento do meu poder. É com oração e jejum. E aí, como no grego não tem oração e jejum, a palavra traduzida do grego diz oração, jejum. Porque esses dois elementos, essas duas armas, são altamente destrutivas para a ação do diabo. Quando nós usamos essas armas, e são armas que precisam ser usadas de forma específica, para ações específicas, porque aqui Jesus está dizendo, com este tipo de ação satânica, que Mateus chega a denominar como casta, é preciso um preparo específico, é preciso uma conservação, uma consagração, um revestimento específico, e nada melhor do que você estar em jejum e oração. Lógico que aqui a gente precisa chamar atenção para a ideia de que Jesus não precisava disso, porque o jejum e a oração é instrumento de santificação. E Jesus não precisava estar ali em jejum e oração porque ele era santo, ele era perfeito, e é perfeito. Então ele poderia muito bem dar uma palavra de ordem, saia, e o espírito maligno saiu. Mas nós, irmãos, para lidar com certos tipos de demônios, nós precisamos de um tempo maior de consagração.
Nós precisamos confessar os nossos pecados, precisamos nos revestir de autoridade, precisamos nos revestir dessa armadura para ir de uma batalha dessa específica, porque eu já vi muitas pessoas lidando com entidades espirituais, lidando com batalhas espirituais despreparados, e elas foram fortemente atingidas. Eu posso relacionar inúmeras pessoas que eu conheço, que foram instrumentos de Deus, eram pessoas tremendamente usadas por Deus, mas debateram com certas dificuldades em algumas e específicas batalhas espirituais na sua vida e na vida de outrem, quando foram usados por Deus de forma inapropriadas e foram atingidas. E nós sabemos que o nosso adversário, ele também tem armas, e as suas armas são destrutivas. Portanto, Jesus não precisava se consagrar. Ele é Deus Santo, mas nós precisamos. Use essas armas. E eu posso relacionar uma série de outras armas. A adoração, a palavra de Deus, a intercessão, tantas outras armas, mas nesse caso aqui, nessa batalha, e pode ser que nesse caso, dessa pessoa que você conhece, desse indivíduo que precisa de libertação, da graça do Senhor ser estendida sobre a tua vida. É preciso que muitas vezes você se atente, discirna, tenha discernimento para perceber que ali você precisa de uma consagração a mais. E eu quero deixar para que você depois medite 2 Coríntios, capítulo 10, 4 e 5, que o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos em Corinto, diz que nós recebemos de Deus armas espirituais. Ele chega a falar armas em Deus, são poderosas em Deus. E aí ele vai descrever 4 coisas que as armas espirituais podem fazer, que eu não quero descrever aqui, porque eu vou deixar isso para uma outra mensagem. Mas você pode encontrar 4 coisas que as armas espirituais que Deus nos dá pode desfazer. Paulo escreve lá em 2 Coríntios 10, 4 e 5. E eu quero, então, concluir essa mensagem dizendo para os irmãos que relembrar o que inicialmente eu falei. O objetivo, a finalidade da libertação não é apenas para que as pessoas se sintam bem, não é para que as pessoas se sintam realizadas, mas o objetivo central da libertação é que as pessoas vivam livres à vontade de Deus. É isso que Deus tem. Que você viva a vontade de Deus para a sua vida como instrumento de Deus para trazer libertação para a vida das pessoas. Esta é a razão de Deus ministrar a libertação. E o mais interessante é que Jesus Cristo aqui usa a palavra curar. Curar. Porque muitos que estão vivendo esse processo de possessão demoníaca, eles precisam de cura espiritual. Assim como muitos precisam de cura psicoemocional no seu psiquismo, na sua alma. Muitos precisam de cura física. Aqui a cura é espiritual. Portanto, esse amigo seu, esse vizinho, esse colega, essa pessoa que está vivendo esse tempo de grande opressão satânica, possessão maligna, eles precisam ser curados. E Jesus, nesta noite, nos diz: quer ser meus discípulos? Venha e veja que eu sou capaz de curar, libertando os oprimidos de Satanás. E eu quero ser instrumento para isso. O que é que você vai fazer a partir desse conhecimento? A partir desse momento que você tem conhecimento de que você pode ser instrumento de Deus para trazer libertação, o que você vai fazer? Vai continuar discutindo, questionando a operância do poder de Deus para hoje? Ou você vai dizer: Senhor, usa-me. Se necessário for, eu quero me consagrar mais ainda para ser instrumento de levar libertação, cura espiritual. Deus quer usar a minha vida e a sua vida. Porque o que não falta, irmãos, ao nosso derredor, são pessoas que estão completamente destruídas pelo diabo, que estão possessas por Satanás, pelas agentes satânicos, e que estão necessitando. Assim como esse pai que clamou diante de Jesus: pelo amor de Deus, socorre, tem compaixão. Há muitas vidas que estão bem perto de nós, clamando com compaixão para conhecerem a verdade que liberta e precisam conhecê-la
através da igreja. Eu sou instrumento para levar a libertação. Você é instrumento para levar a libertação. Portanto, Jesus continua libertando. Ele é suficientemente capaz de libertar, porque ele é Deus. O que é que eu posso fazer? Seja instrumento nas mãos do Senhor. Eu tenho certeza que de agora por diante, muitos casos de possessões, de vidas endemoniadas, chegarão perto de você, porque agora você está habilitado. Porque o Senhor diz que eu te dou poder para fazer maravilhas. E o interessante é que Marcos, ele diz que Jesus ele tinha poder para curar todo tipo de enfermidades. Ele andava pela Galileia fazendo todo tipo de cura. E acho muito interessante quando Mateus, no capítulo 4, ele vai descrevendo isso, ele vai falando de enfermidades e doenças. Porque doenças são doenças físicas, enfermidades são enfermidades espirituais e da alma. E tanto uma quanto outra, Jesus é suficientemente poderoso para curar. E eu creio nisso. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos parar de discutir se podemos, se somos capazes, se é relevante ou não o teu poder para operar hoje. Senhor, entendemos pela tua palavra que o Senhor nos outorgou, nos delegou autoridade para trazer libertação às pessoas, portanto, é para hoje. É para que sejamos instrumentos nos dias de hoje, principalmente nesse dia em que tem assolado, ó Pai, os problemas emocionais e o diabo está pegando carona nisso e estão oprimindo as vidas por conta da pandemia, Senhor. Nós queremos ser instrumento do Senhor para levar o evangelho libertador. Usa-nos. Nos tira do questionamento, da dúvida, da incredulidade. Nos leva, Senhor, a acreditar que podemos ser instrumento no teu nome, no nome do Senhor Jesus. E que vejamos muitas e muitas vidas. Consequentemente, famílias e famílias libertas pelo poder do nome do Senhor Jesus. É o que te pedimos, Senhor. Usa-nos em nome de Jesus.